Se nós pensarmos a saúde animal, ela afeta a saúde humana. Então, a produção dos alimentos de origem animal, como a carne, o leite, o queijo, eles dependem da criação dos animais, né? Como o boi, o frango, né? E o porco. Então, os criadouros, eles podem ser focos de doenças. Então, tem todo um órgão regulamentador para estar participando e verificando como está sendo produzido, como está sendo alimentado esses animais de uma forma geral. Então, as aves, elas estão sujeitas à infecção, né? Pelo vírus da influenza. E ele pode ser o causador de doenças leves ou graves nos animais, né? E de acordo com o tipo, né, do vírus em questão, ele pode fazer um estrago muito grande em questão. Então, os casos mais graves da gripe aviária são altamente contagiosos e levam rapidamente à morte das aves, né, e podem causar epidemias. O vírus ele pode ser transmitido a aves silvestres ou domésticas, né, e também aos seres humanos. A infecção ela se dá pela ingestão, né, ou a inalação, né, do vírus presente nas fezes e secreções, como saliva ou a secreção nasal das aves infectadas. Nas galinhas, né, os ovos infectados nos incubatórios de pintinhos, eles podem contaminar outras aves em questão. E os seres humanos, eles podem se contaminar, né, se tiverem contato direto com as aves infectadas, tá? E com as suas fezes, né, ou com os materiais contaminados, como a terra, a ração, né, os equipamentos, os veículos, as roupas. As pessoas infectadas, elas podem apresentar somente sintomas típicos de gripe, né, como a febre, a dor de garganta, ou o quadro pode até evoluir, né, e acabar se tornando algo bem mais grave, tá bom? A gente tem que pensar que o vírus ele se espalha facilmente, né, pelo ambiente, e com isso ele acaba aumentando as chances de chegar a criadouros vizinhos, né, e a ser disseminado de uma forma geral, né, de um país para outro. A gente nunca pode deixar de pensar que no caso do comércio internacional de aves vivas, né, é o principal que pode acontecer como foco, né? Os pneus de veículos, os sapatos, né? Se alguém estiver contaminado, o vírus ele acaba sendo levado, né, de um local para o outro. As aves silvestres migratórias, elas representam uma fonte de contaminação muito grande, pois são mais resistentes às infecções do que as aves domésticas. E elas acabam atuando como um reservatório da doença, né? E acabam transportando, né, o vírus por grandes distâncias em questão. As principais medidas que a gente pode ter é o controle para tentar manter, né, conter essa disseminação da gripe aviária, como eliminar imediatamente as aves infectadas que tiveram contato com as aves, né, descartar de maneira adequada os restos, a carcaça, né, dessa ave, desinfectar as granjas, né, afetadas, manter isoladas, né, de outras, interromper o transporte da ave doméstica viva, né? Então, essa é uma das precauções. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o vírus do influenza A, o H1N1. O vírus do influenza A, o tipo A, ele é conhecido como H1N1. Ele atinge porcos e provoca uma doença respiratória. Porém, esse vírus ele sofre mutações, ele tem sofrido ao longo do tempo, né, as mutações, e quando a gente fala em sofrer mutação, significa que ele está alterando o seu material genético, né? Ele passou a infectar os seres humanos, tá? De uma forma geral. Em meados de 2009 e 2010, essa doença inicialmente era chamada de gripe suína, e ela se tornou muito conhecida, porque ela acabou afetando toda a população, né, mundial. Os sintomas da influenza A, eles são parecidos com o da gripe comum, né? A doença ela pode evoluir para um quadro mais grave e pode até levar o indivíduo à morte. A transmissão se dá da mesma maneira que a gripe comum, e os vírus são disseminados de pessoa para pessoa, tá?
A ingestão de carne de porco, derivados, ela não causa o H1N1. Os exemplos da gripe aviária e da gripe H1N1, eles evidenciam a estreita relação entre a saúde animal e a humana. Eles reforçam a necessidade de integrar a saúde animal ao conceito de saúde humana, tá? Isso é imprescindível, tá? Tudo bem, pessoal? Como que vocês se saíram? Vocês acharam o conteúdo extenso, né? Tem muita teoria, tá? Mas ela se faz necessária para que a gente possa atingir todos os nossos objetivos propostos. Então, eu não consegui gravar só em um único vídeo, tá? Infelizmente, o Pro teve que gravar em outros, mas esse foi curtinho, tá? Então, muito obrigado, agradeço pela paciência, pelo respeito de vocês e tudo mais, tá bom? Boa semana e nós nos vemos lá no Zoom para tirarmos as dúvidas. Tudo de bom, bye bye.